Então, vamos falar sobre denotação, conotação e figura de linguagem, tá? Então, hoje vamos ver denotação e conotação e amanhã dou continuidade com figura de linguagem, tá? Então, a denotação e a conotação, tá? É um conteúdo dentro das questões de interpretação de texto, tá? E ele é muito usado em trabalhos com tiras, charge, é tudo uma base dentro da interpretação de texto, tá? Então, deixa eu pular aqui. Exemplos de frases do sentido denotativo. A galinha botou 2 ovos, as joias de Maria foram roubadas, eu quebrei meu óculos sem querer. O anel de Joaquim é de ouro, meu cachorro está doente, o motorista que estava embriagado atropelou a criança, os amadores quase foram mordidos pela fera, o sol não raiou nesta manhã, os rios são importantes recursos hídricos, a criança comeu doce demais no aniversário, tá? Então, isso são tudo frases denotativas. O que é denotativa? Denotativa ele tem sentido da palavra do dicionário, tá? O sentido literal da palavra ou da expressão. Então, diz, tem na apostila na página 564, diz assim, disse que ocorre denotação sempre que uma palavra ou expressão. Diz que ocorre denotação sempre que uma palavra, expressão ou frase é empregada no seu sentido literal, ou seja, no sentido dicionarizado ou convencional. Então, são as palavras, expressões no sentido real, né, literário, né, que vem do dicionário, tá? Tá? Parabéns. Então, veja aqui. Denotação. Emprego de palavras no seu sentido próprio, comum, habitual. Precisa que aquele que consta, precisa naquele que consta nos dicionários, né? Então, ó, denotação, né? De vem do dicionário, sentido real. Já a conotação é emprego de uma palavra formada no sentido figurado, que depende do contexto, tá? Então, conotação de ser de criatividade, né? No sentido figurado. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciado de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado. Então, tentem fazer essa conexão. Denotação começa com D, dicionário. Conotação começa com C, né? Seria sentido figurado. Okay? De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos que tenham função referencial, cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, né, como é o caso de reportagem, editorial, artigo de opinião, resenha, artigos científicos, ata, memorando, receita, manual de instrução, bula de remédio e entre outros. Nesses gêneros discursos textuais, as palavras são utilizadas para fazer referência a conceitos, fatos, situações em seu sentido literal. Tá? Então, todo texto informativo, argumentativo, né, uma redação que você faz, ele é denotativo, né? Porque você usa informações, usa argumentos, então você vai usar uma linguagem literal. A professora pediu aos alunos que pegassem o caderno de geografia. Esse eu tenho uma linguagem literal, eu não tenho nenhuma linguagem que eu use no sentido figurado, né? A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu.
sentido literal. Hibisco é uma planta que pode ser utilizada tanto para ornamentação de jardins, quanto para a fabricação de chás terapêuticos a partir de suas flores. Amor, forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Os domadores conseguiram enjaular a fera. O cachorro da vizinha fugiu esta manhã, tá? Então, são frases, são expressões aqui, usadas em sentido real, né? Usando palavras do dicionário. Já a conotação, quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, né? Modifica o literal das palavras e expressões, ressignificando-as. De maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, ou seja, nos diálogos informais do nosso cotidiano, né? Entretanto, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os literários e publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos gêneros discursivos, literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, enunciados e expressões, causando diferentes efeitos e sentidos nos leitores e nos ouvintes. Veja ali, aqui eu tenho uma charge, né? Então, como eu falei, denotação e conotação, a gente vai encontrar muitos trabalhinhos de tira, de charge, né? Você vai comer asfalto no 5º período, babá. Fique esperto, entendeu? Aí, o segundo quadrinho, ótimo, estou morto. Terceiro, 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista, igual a uma aula de educação física. Então, ó, o Valentão Moy diz para o Calvin que ele vai comer asfalto, né? A gente não está esperando que ele vá comer o asfalto, né? Então, isso está no sentido figurado, né? Não esperamos que a ameaça seja cumprida ao pé da letra, mas sabemos que o sentido da expressão ele é negativo, né? Moy usou o sentido figurado, né? Dizendo que ele vai comer no asfalto, para dizer que Calvin vai passar por maus pedaços no 5º ano, né? Pois bem, temos aí bons exemplos de denotação e de conotação. Tá? Então, quando eu falo que ele vai comer asfalto, estou falando no sentido figurado, né? Então, estou falando no sentido conotativo. Okay? Ótimo, estou morto, né? No sentido denotativo, real. Tá? É possível notar um diálogo interessante aqui, ó, entre os amigos, o H e a Ed, sortudo. Qual é o seu sentido? Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Né? Ele está ali no bar, tomando uma cerveja, um chopp. Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Ó, é um possível diálogo entre o H e o Ed, né? A pergunta metafórica feita pelo H ganhou uma resposta inesperada, visto que seu amigo não compreendeu o sentido conotativo empregado em sua linguagem. A resposta: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o final do mês, né? Então, também utilizar uma figura, uma linguagem figurativa. Pendurar a conta, que quer dizer, na verdade, consumir, né? E protelar o pagamento, certo? Então, não estou falando no sentido de pendurar, pegar a conta e pendurar. Okay? Está no sentido figurativo. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de conotação. Exemplo de texto conotativo.
Olha, eu tenho uma receita de bolo, né? Bolo de arroz, acho. Bolo de arroz, né? Então, olha, quando eu tenho uma receita, ele, ele dá as palavras, as expressões, né? Ao pé da letra, conforme o dicionário. Ó, 3 xícaras de arroz, uma colher de manteiga, uma gema, um frango, etc e tal, né? Olha o modo de preparar. Prepare o arroz branco, bem solto. Ao mesmo tempo, faça o frango ao molho, bem temperado e saboroso. Então, veja, o texto, né? É um texto denotativo. Eu não tenho nada de texto figurativo, né? Ele não está nem transformando, né, o texto real, literário, no figurativo, né? São as próprias palavras retiradas do dicionário. Ao ser promulgada a atual Constituição Federal em 1988, o país contava com 4.180 municípios, coerentemente com os ventos liberalizantes da época. A transformação de distritos em cidades dependia, em princípio, de parecer da Assembleia Legislativa do Estado respectivo. Nada difícil, pois o surgimento miraculoso das prefeituras e estados frequentemente interessa políticos regionais, alguns deles especialistas em exercitar empreguismo e clientelismo. Foi assim que, a partir de 1988, brotaram outras 1.400 prefeituras, até essa indústria ser fechada por emenda constitucional. Em 1996, que passou para o Congresso a prerrogativa de permitir plebiscitos sobre novos antes federativos. Tá? Eu vejo aqui, eu tenho uma reportagem do Globo, né? Uma reportagem são argumentos que foram dados a um texto informativo. Por ser um texto informativo, eu tenho um texto denotativo, ou seja, de denotação, né, no sentido literário. Tem alguma coisa errada aqui no meu slide. Tá? Então, guardem sempre isso com vocês, que é bem fácil, né? Denotação é palavra no sentido palavra no sentido literal, né? Denotação vem de dicionário, né? E conotação vem de figurativo, de criatividade, no sentido figurado. Se eu falar assim, a menina adotou um gato, né? A menina adotou um gato, está no sentido denotativo, tá? E pegou o animalzinho e adotou. Se eu falar assim, esse ator é um gato, né? Eu não estou dizendo que ele é um gato, né? Ele é um animal, né? Está no sentido figurado, então ele é um conotativo, é uma conotação. E se eu falar fazer gato na luz é crime? Fazer gato na luz é denotativo ou ele é conotativo? Eu vou fazer um gato na luz, né? Fazer uma gambiarra lá, né? Vou roubar a luz, né? Ele está no sentido conotativo, tá? Amanhã a gente vai ver as figuras de linguagens, tá? Vamos falar sobre comparação, metáfora, metonímia, catacreses, sinestesia, tá? Então, gente, isso, hoje é só isso que a gente vai ver, denotação e conotação, ok? Alguma dúvida?